Então, aqui vamos fazer agora a carreira 63. E para fazer ela, nós temos que tirar as mangas. Eu tenho 250 pontos no total. Quem tiver mais ou menos, a única diferença que vai dar no meu é a quantidade de pontos da parte da frente e da parte de trás. Então, assim, independentemente da quantidade de pontos que vocês têm que tirar 48 pontos para as mangas, para cada manga. Então, aqui, ó, entre esses dois marcadores, tem 48 pontos, que vai ser a manga 1. E aqui, entre esses outros dois marcadores, tem mais 48 pontos, que é a manga 2. E no meu caso, como eu tenho 250 pontos no total, então vai restar 77 pontos para frente, entre o marcador amarelo e o vermelho, e mais 77 pontos nas costas, tá bom? Então, se vocês tiverem mais do que 250 pontos, na hora de vocês fazerem as contas, vocês vão tirar 48 pontos para manga 1, 48 pontos para manga 2, e a quantidade de pontos que sobrar, vocês vão dividir por 2 para fazer a parte da frente e a parte das costas. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Por exemplo, se vocês tiverem 300 pontos no total, então vocês têm que tirar 48 pontos para a manga 1, que vai ficar 300 menos 48, 252 pontos. E depois desses 252 pontos, vocês vão tirar mais 48 pontos, que é para a manga 2. E aí, vocês vão ter um total de 204 pontos na agulha. Esses 204 pontos, vocês vão dividir por 2, que vai ficar um total de 102 pontos. Então, entre cada marcador aqui, do amarelo até o vermelho, ao invés de vocês terem 77 pontos como eu, vocês terão 102 pontos, tá bom? E aí, aqui, né, aqui cada marcador que vai ser a manga, ó, aqui vai ser a parte da manga, tem que ter 48 pontos. Se você tiver um braço mais largo, né, não muito fino, pode tirar 50 pontos, tá bom? Então, é isso. E aí, essas contas vocês vão fazer caso vocês tenham um número diferente de 250 pontos no total, que é o que eu tenho. Então, após colocarem os marcadores e fazer dessas contas, aqui, ó, entre o marcador final, eu dividi os 77 pontos por 2. Aí, ficou 38 pontos daqui até aqui, mais daqui até aqui ficou 39 pontos. Agora, se vocês tiverem 77 pontos, né, aqui na agulha como eu, então, vocês vão fazer da seguinte forma esses aumentos. Vou tirar aqui, que eu coloquei esses protetores para não cair. Então, os meus aumentos, eu dividi em aumento 8 pontos, aumento 9 pontos, mas aí vocês veem como que vocês vão fazer esses aumentos, tá bom? Dependendo da quantidade de pontos que vocês tiverem. Façam as continhas. Eu separei em aumento 8 pontos, aumento 9 pontos. Então, eu vou começar fazendo esse aumento usando as duas perninhas aqui desse ponto. Então, primeiro eu vou fazer um ponto e meia com a perninha de trás, e agora eu vou fazer um ponto e meia com a perninha da frente. E assim eu fiz um aumento. Agora, eu vou fazer 8 pontos em meia. Então, todos lá pela perninha de trás. Um ponto e meia, 2, 3,
8. Após fazer os 8 pontos em meia, farei agora mais um aumento. Novamente, o aumento da mesma forma. 1 ponto meia pela alcinha de trás e 1 ponto meia pela perninha aqui da frente. Deste jeito. E agora, eu vou fazer 9 pontos em meia, aí farei novamente um aumento e 8 pontos, um aumento e 9 pontos em meia. Então, vou fazer esta sequência que eu acabei de explicar aqui e quando eu chegar aqui no marcador, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer esta parte da manga. Então, aumento agora 9 pontos, depois aumento 8 pontos, aumento 9 pontos. Fiz aqui os aumentos e os pontos e cheguei aqui no marcador. Agora, chegando aqui nesse marcador, nós podemos tirar ele, porque vamos tirar esses pontos da agulha e colocar na agulha auxiliar. Tá bom? Então, vamos colocar todos esses 48 pontos aqui na agulha auxiliar, porque iremos fazer a manga depois. Eu vou tirar aqui todos esses pontos, passar para a agulha auxiliar, e assim que eu terminar de tirar, eu volto para mostrar para vocês como daremos a continuidade ao nosso trabalho. Então, agora, tô chegando aqui no próximo marcador, olha só. Já tirei os 48 pontos, vou fechar e já posso remover este marcador. Então, estes são os pontos da primeira manga, que vamos deixá-los aqui na frente. E agora, precisamos juntar esta parte com esta daqui. Para isso, temos que montar aqui na agulha um total de 15 pontos. 1, 2, 3, 4. Para quem não sabe fazer esta montagem, é a mesma montagem do frivolité. Então, ó, faço assim com os dedos, passo a agulha aqui por baixo e puxo. Agora, vou passar o fio deste jeito e fazer o próximo. Então, o primeiro ponto, vamos fazer desta forma. E o segundo, ó, desta forma. Novamente. Primeiro ponto, e agora, ó, segundo. Tá bom? E assim vamos colocando até obtermos 15 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Agora, é só juntarmos com esta parte aqui, tá? Então, para juntarmos nesta parte aqui, vamos fazer os aumentos, né? Porque já chegou aqui entre um marcador vermelho e um marcador amarelo. Então, é a parte das costas. Nessa parte, para quem tem a mesma quantidade de pontos que nem eu, vai fazer o seguinte: 9 pontos, um aumento, 8 pontos, um aumento por 3 vezes, depois 9 pontos e um aumento por 2 vezes, e aí vai ter chegado aqui no marcador. Então, de novo, quem tiver daqui até aqui 77 pontos, que nem eu, fará 9 pontos em meia, um aumento.
8 pontos em meia, um aumento por 3 vezes, e depois 9 pontos em meia, um aumento por 2 vezes. E aí, vai ter chegado aqui no marcador. Quem tem mais ou menos pontos do que eu, né, mais ou menos 77 pontos, daí vocês façam as contas novamente, né, ou que provavelmente vocês já fizeram, e siga aí fazendo os 8 aumentos do jeito que vocês calcularam. Então, eu vou fazer agora aqui, né, os pontos e os aumentos até chegar aqui nesta manga. E para tirar esta manga da agulha, vamos tirar do mesmo jeito que tiramos essa daqui, também faremos os 15 pontos. Mas aí, quando chegar aqui, eu volto novamente para explicar mais uma vez como faremos. Então, novamente, cheguei agora aqui no marcador de ponto amarelo, irei retirá-lo da agulha e vou passar estes 48 pontos que está nesta agulha para a agulha auxiliar. Ah, se vocês não tiverem essa agulha auxiliar, vocês podem passar com um pedaço de linha na agulha de tapeçaria, tá bom? Então, agora, vou passar esses 48 pontos para esta agulha, do mesmo modo que eu fiz lá na outra manga. E quando eu passar todos esses 48 pontos para a agulha auxiliar, eu volto para mostrar para vocês como faremos a junção desta parte nesta parte. Então, tirei aqui os 48 pontos da agulha e agora vamos montar 15 pontos nessa agulha do mesmo modo que montamos aqui nesta outra manga para podermos fazer a junção. Então, o primeiro pontinho e o segundo. Novamente, ó, o primeiro ponto, né, farei com a mão deste jeito, ó. E o segundo ponto, pego com esses 3 dedos, passo o indicador deste jeito e faço. Novamente, ó. Então, é bem facinho de montar os pontos na agulha, tá bom? É só vocês terem treino e técnica, ó. Então, eu vou fazendo aqui os 15 pontos. E aí, depois que fazer os 15 pontos, nessa parte aqui, vocês vão fazer... Quem tem 77 pontos na agulha, que nem eu, vocês vão fazer um aumento e 9 pontos por 2 vezes, depois um aumento, 8 pontos em meia, um aumento, 9 pontos em meia. E aí, finaliza essa carreira. Quem não tem os 77 pontos, vocês vão fazer a quantidade de pontos e aumento que vocês calcularam. Então, eu vou fazer aqui, terminar esta carreira, e quando eu for começar a carreira 64, eu volto para mostrar para vocês como faremos ela. Cheguei aqui no final, e eu tenho um total de 200 pontos aqui nesta carreira. Então, agora, eu tenho que fazer aumentos de 20 aumentos para a carreira 64, 20 aumentos para a carreira 65, para ter um total de 240 pontos na carreira 65. E isso para este tamanho aqui. Se você está fazendo um tamanho maior, você vai contar a quantidade de pontos que você tem na agulha, e para a carreira 64, que é a que faremos agora, precisamos ter 20 aumentos. Então, como faremos? Vamos pegar o total de pontos que temos aqui na agulha e vamos dividir esses pontos em 20 aumentos. E para calcular esses 20 aumentos, vocês vão pegar o número total de pontos que você tem aqui, dividir por 20. No meu caso, deu 10 pontos, né? 200 dividido por 20 é um número igual a 10. E aí, vocês vão tirar 1. Então, 10 menos 1, 9. Então, para esta sequência de pontos da carreira 64,
tendo um total de pontos de 200, vou fazer 9 pontos meia e um aumento. Por quê? 200, porque daí, no meu caso, que eu tenho 200 pontos, dividido por 20, porque precisamos fazer 20 aumentos, deu 10. Isso significa que eu preciso fazer pontos e meia e um aumento por 20 vezes. E aí, eu vou ter um total de 220 pontos na carreira 64 para este tamanho. Se você tiver 300 pontos no total, um exemplo, você vai dividir por 20, que são 20 aumentos, e vai ter um número 15. Então, isso significa que vocês vão ter que fazer 14 pontos meias e um aumento. É 15 menos 1, por quê? Este 1 é o ponto do aumento. Então, 14 pontos meias e um aumento por 20 vezes. Tá bom? E daí, vocês vão ter um total de 320 pontos no final. Então, é assim que vocês vão fazer esta divisão para esta quantidade de pontos aqui na carreira 64. Então, a carreira 64 vocês vão fazer dessa forma. A carreira 65, para quem tem esta quantidade de aumentos, vai fazer apenas um ponto a mais e um aumento. Como assim? Então, ó, aqui neste caso, é a carreira 64 e para a carreira 65, eu tenho que ter mais 20 aumentos. Então, aqui eu vou fazer, aqui tem 9 pontos em meia. Na carreira 65, vocês vão fazer 10 pontos em meia e um aumento por 20 vezes. E aí, vocês vão ter mais 20 aumentos. Se fosse aqui nesse exemplo, então, eu tenho 14 pontos mais um, 15 pontos em meia e um aumento por 20 vezes, para eu ter um total de 340 pontos, ou seja, mais 20 pontos. E assim vocês vão fazendo. Então, essa é a carreira 64 e a carreira 65. A carreira 66 é uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, tudo em meia. Então, vocês podem ir anotando, porque daí eu não vou fazer junto com vocês essa parte, tá bom? Porque é uma parte fácil, não tem ponto trabalhado e é só vocês irem seguindo. Daí, na carreira 67, temos que fazer mais 20 aumentos. Então, na carreira 67, aqui temos 10 pontos em meia, então vamos somar 1 e fazer um aumento. Então, a carreira 67 vai ficar 11 pontos em meia e um aumento vezes 20, tá bom? Quem tem 300 pontos vai ficar com 16 pontos em meia e um aumento vezes 20. Quem tem um número diferente, é só vocês irem somando um ponto a mais nesses números aqui. A carreira 68 vai ser toda em meia. A carreira 69, novamente, é uma carreira que devemos ter 20 aumentos. Então, faremos, neste caso de 200 pontos, 12 pontos meias e um aumento por 20 vezes. Então, assim, na carreira 67, que estava com 11 pontos em meia e um aumento, então, na carreira 69, vai aumentar um ponto aqui. Então, 12 pontos em meias e um aumento vezes 20. A carreira 70 é tudo ponto meia. E a carreira 71, ficaremos com 13 pontos em meia e um aumento vezes 20. E aí, teremos aqui nesta carreira um total de 300 pontos, para este tamanho que eu estou fazendo. E esta vai ser a última carreira de aumentos. Depois da carreira 72 até a carreira X, vocês farão apenas ponto em meia. Por que até a carreira X? Porque vocês vão fazer até a carreira que der o comprimento que vocês querem. Então, por exemplo, se vocês querem mais 30 centímetros, então vocês têm que fazer até atingir os 30 centímetros, tá bom? Ou seja, vai fazendo ponto em meia até a camiseta ficar no comprimento que vocês desejam, tá bom?
E o mesmo vale aqui para os outros tamanhos. Se vocês acharem que a carreira 71, a blusa ainda vai ficar muito justa, vocês podem fazer mais carreiras de aumento, tá bom? Lembrando que daí esses aumentos é só vocês aumentarem um ponto neste número e fazerem um aumento vezes 20. Então, é isso. Eu vou crescer aqui a minha blusa, vou fazer ela até ficar no comprimento que eu quero, e depois que ela chegar no comprimento que eu quero, eu volto para mostrar para vocês como vamos finalizar a barra dessa blusa e como faremos as mangas. Então, pessoal, cheguei aqui no comprimento ideal para o meu tamanho. E esse comprimento, contando daqui da primeira carreira que fizemos até essa última, foi de 164 carreiras e mediu 54 centímetros, tá bom? E agora que eu já cheguei aqui no tamanho que eu desejo, agora tenho que fazer a barrinha, tá bom? Então, assim que vocês chegarem no tamanho desejado da blusa de vocês, vocês vão fazer mais 5 carreiras. Então, assim, cheguei no tamanho desejado, ótimo, faz mais 5 carreiras, tá bom? Desse ponto e meia, porque essas 5 carreiras será a carreira de borda, ou seja, a carreira que você vai usar para fazer aqui o acabamento da blusa. Então, chegou no comprimento, faz mais 5 carreiras e volta aqui no vídeo. Então, para fazer o acabamento, vocês já podem tirar aqui o marcador, que não vou mais usar. E desse lado aqui, ó, da agulha, vocês mantêm alguma coisa para segurar os pontos aqui. E do outro lado não precisa. Aí, vocês vão cortar um pedaço de linha grande, tá bom? Porque esse pedaço de linha agora, nós vamos fazer uma costura ao redor de toda a blusa. Então, pode ser aí um pedaço de 50 centímetros, 80, o tamanho que vocês acharem que vai dar pra costurar ao redor de toda a blusa, tá bom? Eu vou deixar um pedaço grande, uns 100 centímetros, mais ou menos, porque é melhor sobrar do que faltar, não é mesmo? Então, né, deixei aqui um pedaço de fio bem grandão. E agora, eu vou colocar em uma agulha de tapeceiro as duas perninhas, tá? Pra quem estiver trabalhando com as duas perninhas, coloquem as duas perninhas. Coloquei aqui e agora nós vamos fazer a costura. Então, após vocês fazerem as 5 carreiras da barra, aqui nós vamos prender, né, uma coisinha aqui para esses pontos não saírem aqui da agulha. Dessa outra aqui não precisa. Então, o que iremos fazer primeiro? Vamos contar aqui as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, desce aqui mais um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ver em qual altura ficou esse quinto, né? Então, vai ficar mais ou menos neste ponto aqui. Tá bom? Vamos marcá-lo e deixar aí por enquanto. Agora, vamos ver em qual pontinho este primeiro ponto segue em uma linha reta para pegarmos ele e ele não ficar torto. Então, ele é esse gominho aqui. Então, agora só vamos seguir uma linha reta até chegar aqui no tamanho, tá bom? Da costura. Então, ó, este primeiro pontinho, deixa eu pegar um palitinho para vocês verem. Então, este primeiro pontinho que está saindo aqui da agulha segue esta risca, ó.
desses pontinhos. Então, ele vai vir aqui. Temos que pegar este pontinho. Se vocês quiserem passar uma linha... Nossa. Prontinho. Se vocês quiserem passar uma linha por esse ponto e pelos próximos, passei aqui a linha por esse pontinho. O próximo ponto não vai ser o de cima nem o de baixo. Tem que ser seguindo aqui a linha, tá bom? Então, tá aqui. Este próximo ponto. E o próximo ponto não é esse de cima, nem este de baixo. É esse daqui do meio, ó. Porque ele tem que seguir uma linha reta. Tá vendo? Ó, aí o próximo é esse, tá bom? Só se atentem a isso. Eu estou dando essa dica de marcar com uma linha, ou então com marcador de ponto, cada um desses gominhos, ou com algum alfinete, porque quando começarmos a costurar, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais difícil de localizar esses pontinhos, e na hora da costura, vocês podem acabar pegando esse pontinho aqui de cima ou esse aqui de baixo, e aí a costura vai ficar torta. Mas, por enquanto, o mais importante é esse primeiro ponto que marcamos. Caso você veja que você vai ter facilidade de ver esses pontos, marque apenas o primeiro. Vamos inserir neste primeiro pontinho que marcamos, que é o pontinho dessa laçada que está aqui. Vamos inserir a agulha de cima para baixo do ponto deste jeito aqui. E já podemos tirar a marcação desse primeiro ponto. Agora, vamos pegar esse último ponto, vamos inserir a agulha nele e a agulha nesse daqui, no último e no primeiro. E aqui já podemos travar novamente, porque não vamos mais utilizar nenhum pontinho dessa agulha da direita. Tá vendo? Tira o primeiro pontinho da agulha e puxa a linha até ela chegar lá em cima. Então, vamos inserir novamente a agulha aqui no primeiro pontinho que havíamos marcado, que descemos, né, com a agulha, e agora vamos subir com a agulha de tapeceiro, no mesmo pontinho. Ó. E fizemos aqui o primeiro pontinho da costura. Agora, vem aquele negócio que eu falei. O que está marcando, o próximo ponto que temos que pegar é esse daqui. Não confundam com este, que está para cima, e nem com este daqui, que está para baixo, tá bom? Porque senão a costura não vai seguir uma linha reta. Então, neste ponto aqui, vamos inserir a agulha novamente de cima para baixo e puxar. E já podemos tirar a marcação deste ponto. Inserimos a agulha e agora vamos inserir neste ponto aqui, olha, tá? Reparem que quando finalizamos a costura desse daqui, formamos um pontinho aqui. Quando vocês forem inserir a agulha, vocês não vão inserir neste ponto. Vocês vão inserir nesse ponto aqui, no ponto que tiramos da agulha, tá bom? Então, não insiram a agulha nesse primeiro, e sim no ponto que tiramos da agulha.
E agora, vamos pegar outro pontinho aqui da agulha e retirar. Puxa a linha. E novamente, vamos inserir de baixo para cima, aqui do mesmo pontinho que descemos a agulha. Tá vendo que a linha tá saindo daqui? Então, vamos inserir nele. Prontinho. Opa! E vamos puxar. Tá vendo? Ficou aqui um gominho. Então, vamos ir para o próximo novamente. Não é esse de cima nem o de baixo. Então, marcamos aqui. Eu vou tirar essa marcação, mas se vocês sentirem dificuldade de verem, continuem marcando nos próximos pontos, tá bom? Ó, vou inserir a agulha de cima para baixo. E novamente, tem este primeiro ponto aqui, que é o que acabamos de fazer, mas não iremos pegar nele. Vamos pegar neste ponto aqui, que é o ponto que retiramos da agulha. Vamos inserir desta forma, não insiram desta forma, tá bom? A agulha vai entrar por cima do ponto e sair lá atrás. E vamos retirar o próximo ponto da agulha. Puxar e voltar aqui, ó, no mesmo pontinho em que saímos. E agora, dá uma puxadinha para fechar bem e não ficar folgado. De novo, próximo ponto que iremos pegar. Não é esse de baixo, nem esse de cima. O ponto tá aqui, então não é esse de baixo, nem esse de cima. É esse aqui do ladinho. Vamos inserir a agulha desta forma. Novamente, aqui tá o primeiro pontinho, que é o que acabamos de fazer. E aqui está o pontinho que retiramos da agulha. Então, vamos inserir a agulha de tapeceiro neste pontinho e no pontinho da agulha. Tiramos o pontinho da agulha e puxamos aqui o fio. E retornamos aqui o fio ao ponto que acabamos de passar a linha. Dá uma puxadinha e é assim que a costura está ficando. Então, eu vou fazer aqui a minha costura, vocês façam aí a costura de vocês e daqui a pouco eu volto para mostrar como vamos fazer o acabamento. Cheguei aqui no último pontinho e, pessoal, 100 centímetros, né, 1 metro de fio foi bem pouco, tá bom? Eu recomendo vocês deixarem uns 5, 6 metros, tá? Porque daí eu tive que emendar o fio. Caso vocês achem que 5 metros, né, trabalhar costurando com 5 metros de fio fique muito complicado, que é o que eu acho que é muito complicado, então vocês vai cortando os pedacinhos e ao longo da costura vai emendando, tá bom? Como eu não gosto muito de ficar emendando os fios, eu prefiro ter um pouco mais de trabalho e trabalhar com fio longo na costura, do que depois ficar tendo que emendar. Então, ó, cheguei aqui no último pontinho. Vou inserir a agulha aqui. Farei a mesma coisa que estávamos fazendo até agora. E aí, vou pegar o pontinho que eu tirei da agulha e vou juntar, né, agora aqui, deste jeito. E aí, ficou com
um intervalo aqui, 100 pontos. Como iremos fazer? Então, no próximo ponto que estamos trabalhando, ó, vamos pegar aqui, vamos inserir no último pontinho feito e no primeiro. Tá vendo? Para que não fique com essa lacuna. Então, no último e no primeiro, e aí eles se juntam. Tá vendo? E aí, você passa aqui novamente por essa perninha, né, que saímos com fio e prontinho. Então, o acabamento, vocês não podem se esquecer de juntar o último pontinho no primeiro. E agora, esta linha aqui, é só vocês arrematarem ela ao longo aí do trabalho, tá bom? Eu vou arrematar só passando ela aqui pelos pontinhos, assim, e no final eu vou deixar ela aqui dentro desse daqui. Quer ver? Olha, vou passar aqui por esse daqui e agora vou colocar a agulha aqui no meio, ó. Tá vendo? No meio dessa borda que fizemos, sair aqui, puxar, prontinho. Ficou lá dentro. Aqui, pessoal, ficou com esse buraco porque eu fiz sem querer eu puxei um fiozinho aqui sem querer, mas daí depois eu dou uma arrumada, tá bom? Então, aí eu coloquei o fio aqui dentro, eu vou colocar esse outro aqui dentro também do meu trabalho, e eu já volto para mostrar para vocês como faremos a manga. Então, agora, para trabalharmos a manga, tá? Vamos utilizar a mesma agulha de tricô a 3,5. E vamos subir esses pontos aqui e depois tirar esses pontos da agulha, dessa agulha aqui e passar para essa daqui. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no cantinho e vou pegar um pontinho aqui do cantinho. E aí, para eu subir aqui, nós fizemos 15 pontos, lembra? Então, nós temos que ter 15 pontos para pegar aqui e depois cada pontinho desse da manga, vamos passar para a agulha. Então, vamos começar aqui no cantinho. Veja que aqui no cantinho, esse daqui não é um ponto. Porém, se nós não fecharmos aqui, vai ficar com um buraquinho. Então, o que eu faço? Ao invés de fazer apenas 15 pontos aqui, eu faço mais um aqui e mais um aqui nesse outro cantinho. Então, na verdade, vamos subir 17 pontos. E como que eu faço esse primeiro ponto? Eu pego aqui nessa alcinha. E essa última aqui, ó, não é essa de baixo, tá, ó? É aqui, a primeira aqui da fileira. E pego um ponto pra subir aqui na agulha. Um pontinho e coloco aqui na agulha de tricô. Eu uso uma agulha de crochê pra ficar mais fácil pra colocar os pontos aqui na agulha. Só que eu já vi gente que faz direto com a agulha de tricô. Olha só, vou pegar aqui, ó. Tá vendo? O próximo pontinho. O próximo pontinho, eu vou inserir, ao invés de eu inserir aqui, nesse buraquinho, eu vou inserir aqui no meio do ponto. Tá bom? Ao invés de eu pegar aqui, eu vou pegar aqui no meio desse ponto, ó. Pra quê? Para que o desenho da manga, entre a manga e o corpo, não fique descontinuado. Tem gente que faz assim, né? Pega direto aqui com a agulha de tricô. Só que eu acho que dá muito trabalho, tá vendo? Ó, até conseguir pegar e eu não consigo. Então, é por isso... Opa, a agulha saiu. Coloca aqui novamente. Então, é por isso que eu uso a agulha de crochê.
Mas vocês podem pegar esses pontos e subir aqui na agulha do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Eu faço assim porque é o jeito que eu consigo e eu acho mais rápido. Então, ó, subi um segundo pontinho, venho aqui. Aqui é um, aqui é outro, ó. Então, agora, nesse pontinho aqui que eu vou inserir. Tá vendo? E pego mais um pontinho aqui pra colocar na agulha. Vou no próximo, ó. Aqui tem um gominho, então o próximo é esse daqui, ó. Certo? O próximo pontinho. Então, vou nele. Pego e coloco aqui na agulha. Aqui tem um, então o próximo é esse. E assim eu vou fazendo com todos os pontinhos até chegar ali no cantinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem esse, agora eu vou pra esse daqui, 6. Né? Vim aqui o próximo, 7. Então, eu vou ir fazendo aqui, pessoal, até chegar ali no cantinho e vocês façam aí pra subir os pontinhos, tá bom? E quando chegar aqui no cantinho, eu mostro como vamos pegar os pontos aqui do cantinho e como vamos passar os pontos aqui da agulha, dessa agulha aqui auxiliar pra agulha de tricô. Então, cheguei aqui no cantinho, fiz aqui o último pontinho, né, o 16º pontinho que está nesta reta, e agora temos este ponto aqui, o próximo ponto onde iremos inserir a agulha, com o primeiro que está aqui, olha, tá vendo? Na agulha. Vamos juntar estes dois pontos, assim como fizemos lá no início. Tá bom? E assim juntamos os pontinhos aqui da parte de baixo da manga. E agora, o que faremos? Vamos passar os pontos dessa agulha aqui, olha, para essa daqui. Veja que a ponta tá aqui, olha, né? E aí não tinha como passar, então vocês puxem, ó, a agulha que nem eu tô fazendo, pra vocês poderem passar agora, né, os pontos dessa daqui pra essa daqui. Se nós tivéssemos começado daqui pra cá, teria dado certo. Mas também não tem problema, porque é só puxar a agulha pro outro lado, tá bom? Que nem eu acabei de fazer. E agora, vamos colocar esses pontos aqui, né? Vamos acomodar apenas nesta parte aqui da agulha, para podermos passar os pontinhos para agulha de tricô. Então, tá vendo? E aí, se vocês quiserem passar com o auxílio da agulha de crochê, fiquem à vontade, tá bom? Então, ó, vou pegar este primeiro ponto e colocar aqui na agulha de bambu. Agora, eu vou pegar o próximo pontinho daqui e colocar aqui na agulha de bambu. Estão vendo? E assim eu vou ir passando todos os pontos aqui da agulha auxiliar para a agulha de bambu. Então, eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês como faremos a primeira carreira da manga. Então, pessoal, coloquei aqui os pontinhos na minha agulha, mudei para uma agulha com cabo menor, tá bom? Para ficar mais fácil
para eu tricotar. Caso vocês não tenham uma agulha de cabo menor, vocês podem fazer o laço mágico. Então, agora, para fazer a manga, é o seguinte, vocês vão trabalhar todos esses pontos em ponto meia. Se vocês querem que a manga fique assim curtinha, então vocês vão fazer 2 carreiras mais 5, ou seja, 2 carreiras para dar um pouquinho de altura e não ficar pegando tanto aqui na axila, e mais 5 carreiras, que são as carreiras que vocês vão virar para dentro para fazer a costura, assim como fizemos aqui na base da nossa blusa, tá bom? Caso vocês achem que 5 carreiras é demais, vocês podem fazer com 4, com 3, tá bom? Eu só não recomendo que vocês façam muito pequenininha, porque na hora que vocês forem colocar a blusa, se for muito fininha, ela não vai dar esse acabamento assim. Ela vai ficar parecendo um rolinho e vai fazer assim, ó. Tá bom? E vai virar. Então, eu recomendo que vocês façam assim, com 4, 3, no mínimo, tá bom? Aqui na minha, eu vou fazer mais 2 carreiras e depois mais 5, para poder virar e fazer uma manga curtinha. Mas vocês podem ir fazendo quantas carreiras vocês quiserem até chegar na altura da manga. E depois fazer mais 5 carreiras para vocês poderem virar e fazer a barra da manga. Então, eu vou fazer aqui a minha manga e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Também já vou fazer o arremate, a costura da manga, porque é exatamente igual a que fizemos aqui no corpo, então não tem o porquê eu mostrar novamente. Caso vocês não lembrem, né, se esqueçam como faz, é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo para ver como que se inicia esse tipo de costura. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 mangas e quando eu estiver com elas totalmente finalizadas, eu volto para mostrar para vocês como a blusa ficou e também para como fazer o arremate desse fio que ficou aqui na gola. Ó. Bem, pessoal, fiz aqui a manga e a minha manga ficou assim deste jeito. Eu não cresci muito ela, tá bom? Eu fiz apenas 9 carreiras e daí eu fiz a costura que fizemos ali na barrinha dessa blusa, tá? E agora, pra terminar, pra finalizar ela totalmente, vamos arrematar este ponto aqui, ó, tá? Essa linha, que é lá o primeiro ponto lá da primeira carreira. Então, eu coloquei ela numa agulha de tapeceiro, e aí eu insiro aqui, neste pontinho, ó, e passo por dentro deste ponto. Dou uma arrumadinha e puxo bem, ó. Tá vendo? E agora, eu só passo ela aqui entre os pontinhos, pra ela poder ficar bem presa. E vou passando aqui entre os meus pontinhos. Dou mais uma puxadinha, olha. E aí, continuo inserindo aqui nos pontinhos pra essa linha não sair. Prontinho. E agora é só cortar e arrematar, tá bom? Então, é assim que essa blusa ficou. E é isso, pessoal. Tá? Ela virou uma bata, ou então um vestidinho, né, para crianças. Então, eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar esta blusa junto comigo. E se vocês gostaram do modelo dessa blusa, então não se esqueçam de deixar o seu like ou o seu comentário, que isso ajuda demais no meu trabalho.
Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante mesmo de confeccionar esta blusa. E até o próximo projeto!